Eu não deveria estar ali. Cada fibra do meu corpo gritava para me virar e correr, para pegar meus filhos nos braços e desaparecer antes que alguém me reconhecesse. Mas minhas pernas não obedeciam. Eu estava paralisada nas portas laterais do grande salão, segurando as mãozinhas quentes de Ayan e Isaac, enquanto assistia o homem que eu amava, prestes a se casar com outra. O sacerdote fez a pergunta. Zahir deveria ter respondido. Deveria ter dito sim e selado o destino de ambos. Mas em vez disso, ele olhou para a multidão. Um olhar vazio, entediado, de alguém que estava apenas cumprindo um protocolo. Então seus olhos encontraram os meus. O tempo parou. Eu vi o momento exato em que ele me reconheceu. Vi o choque atravessar aquele rosto que eu conhecia tão bem. Os olhos castanhos se arregalando, o corpo inteiro enrijecendo como se tivesse levado um tiro. E então, ele olhou para baixo, para Ayan, com seus cachinhos escuros e olhos dourados. Para Isaac, uma cópia perfeita do irmão, agarrado à minha saia com dedos pequenos. 2 meninos de 2 anos e meio que eram a imagem exata do rei que estava no altar. Os olhos de Zahir mudaram de castanho para ouro líquido. Não de raiva, de reconhecimento, de algo que parecia impossível. Ele abandonou a noiva. Desceu os degraus do altar um a um, ignorando os murmúrios escandalizados, ignorando as câmeras, ignorando tudo que não fosse eu e as 2 pequenas provas vivas de que os médicos estavam errados. Quando ele parou diante de nós, seu rosto era uma máscara de emoções que eu não conseguia decifrar. Dor, esperança, descrença, tudo misturado em uma expressão que me fez querer chorar e correr ao mesmo tempo. Ele caiu de joelhos. O rei Alfazahir Moonstone, governante de Valewood, o homem mais poderoso do reino, caiu de joelhos no chão de mármore diante de 2 menininhos que não sabiam quem ele era. Eles... A voz dele era um sussurro estrangulado. Eu engoli as lágrimas. Seus. Se você quer saber como nós chegamos até aquele momento, deixe seu like e se inscreva no canal. Venha comigo. Essa história é minha, mas agora é sua também. Para entender aquele dia, você precisa conhecer a mulher invisível que eu era antes. A faxineira que nunca deveria ter olhado nos olhos de um rei. O palácio de Valewood era exatamente como as revistas mostravam. Torres de vidro e aço se erguiam contra o céu azul, refletindo o sol da manhã em padrões que machucavam os olhos. Jardins perfeitamente simétricos se estendiam em todas as direções. Cada arbusto aparado com precisão milimétrica. Cada fonte jorrando água cristalina em ritmos calculados. Era lindo. Era aterrorizante. Eu apertei a alça da minha bolsa barata e segui o grupo de novos funcionários pelo portão lateral. Éramos 12 ao todo. Todos vestindo uniformes cinza idênticos, todos com os olhos baixos e os ombros curvados. A orientadora, uma mulher beta de meia idade com rosto de pedra, nos guiava pelos corredores de serviço como um pastor conduzindo ovelhas. Regra número 1, ela disse sem olhar para trás. Invisibilidade é sobrevivência. Vocês não existem. Se um membro da família real passar, vocês se viram para a parede e esperam. Se alguém falar com vocês, respondem apenas o necessário. Vocês são ferramentas. Ferramentas não têm personalidade. Eu absorvi cada palavra. Era exatamente o que eu precisava. Invisibilidade. Anonimato. Um salário que pagasse o aluguel do meu quartinho no subúrbio e colocasse comida na mesa. Nada mais. Eu não tinha vindo ao palácio para ser vista. Tinha vindo para sobreviver. As primeiras semanas foram um borrão de corredores infinitos, produtos de limpeza e dores nas costas. Eu trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde, esfregando pisos, polindo espelhos, trocando lençóis em quartos que eram maiores do que meu apartamento inteiro. E eu era boa nisso. Boa em desaparecer. Boa em me fundir com as paredes. Boa em manter os olhos no chão e a boca fechada enquanto nobres passavam por mim como se eu fosse parte da mobília. Foi assim que consegui durar mais do que a maioria das novas contratações. Enquanto outras faxineiras eram demitidas por erros bobos, olhares prolongados ou comentários inadequados, eu permanecia, silenciosa, eficiente, invisível. Até aquela tarde. Eu estava no corredor leste,
próximo aos aposentos privados da família real. Era uma área restrita, normalmente reservada para funcionários de confiança, mas uma das faxineiras sênior havia adoecido, e eu fui designada para cobri-la. O corredor estava vazio quando comecei a polir o console de mármore próximo às janelas. O sol entrava em ângulos dourados, aquecendo minha pele enquanto eu trabalhava. Por um momento, quase esqueci onde estava. Então ouvi os passos. Muitos passos. Pesados. Coordenados. O som de uma comitiva se aproximando. Eu me virei para a parede imediatamente, como haviam me ensinado. Olhos baixos, ombros curvados, respiração controlada. Uma ferramenta esperando passar despercebida. Os passos se aproximaram, e então pararam, bem atrás de mim. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu podia sentir olhares nas minhas costas, podia ouvir sussurros abafados, mas não me movi. Não ousava me mover. Saiam. A voz era grave, autoritária, acostumada a ser obedecida. Uma voz que eu conhecia das transmissões oficiais, dos noticiários, das revistas que mostravam o rosto do governante de Valeward. A voz do rei. Ouvi os passos da comitiva se afastando, portas se fechando. E então silêncio absoluto. Ele ainda estava lá. Eu sentia sua presença como um peso físico, uma pressão no ar que fazia minha pele formigar. Vire-se. Meu coração disparou. Cada instinto gritava para eu obedecer, mas meu corpo estava paralisado de medo. O que eu tinha feito de errado? Estava no lugar errado? Tinha cometido algum erro que nem percebi? Eu não vou repetir. Eu me virei. E pela primeira vez, olhei nos olhos do rei Alpha Zahir Moonstone. Ele era mais impressionante pessoalmente do que nas fotos. Alto, largo, com a postura rígida de alguém criado para comandar. Vestia um terno escuro perfeitamente cortado. O tipo de roupa que custava mais do que eu ganhava em um ano. Seus cabelos eram negros, curtos nas laterais, ligeiramente mais longos no topo. E seus olhos eram castanhos, profundos, intensos, e estavam fixos em mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Qual é o seu nome? A pergunta era simples, mas minha garganta estava seca demais para responder. Eu engoli, tentando encontrar minha voz. Nina, Majestade. Nina Santos. Ele não reagiu ao nome. Apenas continuou me olhando, as narinas se dilatando levemente, a cabeça inclinando para o lado como um predador estudando uma presa. Você é Ômega. Não era uma pergunta. Era uma constatação. E carregava um peso que eu não entendia completamente. Sim, Majestade. Silêncio. Zahir deu um passo à frente. Depois outro. Eu deveria ter recuado, mas algo me mantinha no lugar. Talvez medo. Talvez algo pior. Ele parou a menos de 1 metro de distância. Perto demais. Perto o suficiente para eu sentir o calor emanando do corpo dele, para absorver o cheiro que o cercava como uma aura. Sândalo. Tempestade. E algo metálico, quase triste, que eu não conseguia nomear. Seu cheiro, ele disse, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Por que seu cheiro é tão... Ele não terminou a frase. Em vez disso, fechou os olhos. Inspirou profundamente. E quando os abriu novamente, eles não eram mais castanhos. Eram dourados. O ouro líquido do lobo assumindo o controle. Meu instinto ômega reagiu antes que minha mente pudesse processar. Um tremor percorreu meu corpo, meu coração acelerando, minha respiração se tornando superficial. Eu conhecia aquele olhar. Conhecia o que significava quando um alfa olhava para uma ômega daquela forma. Reconhecimento. Reivindicação. Eu deveria ter corrido. A partir de amanhã, Zahir disse, a voz rouca de algo que parecia esforço para se controlar. Você será transferida para a equipe de meus aposentos privados. As palavras levaram um momento para fazer sentido. Majestade, eu não tenho qualificação para... Não estou perguntando. Ele se virou e caminhou pelo corredor sem olhar para trás. Eu fiquei parada. O coração ainda disparado. O cheiro dele ainda preso em minhas narinas. Sândalo. Tempestade. Solidão. E algo mais. Algo que meu lobo reconhecia. Mesmo que minha mente se recusasse a aceitar. Eu deveria ter fugido naquele momento.
Deveria ter pegado minhas coisas e desaparecido antes que fosse tarde demais. Mas eu precisava do emprego. Precisava do dinheiro. E uma parte de mim, uma parte estúpida e perigosa, queria saber por que o rei Alpha de Veilward tinha olhado para uma faxineira comum como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu não sabia que aquele olhar mudaria tudo. Não sabia que em poucas semanas eu estaria nos braços dele, acreditando em promessas que se desfariam como areia entre meus dedos. Não sabia que fugiria carregando um segredo que poderia destruir ou salvar um reino. Tudo o que eu sabia, naquele momento, era que o rei tinha me visto, e que ser vista era o primeiro passo para ser destruída. A transferência aconteceu na manhã seguinte. Eu mal havia dormido. Passei a noite revirando no colchão fino do meu quartinho, tentando entender o que tinha acontecido. O rei me notou. O rei ordenou minha transferência. O rei me olhou com olhos de ouro líquido, como se meu cheiro fosse algo precioso. Nada daquilo fazia sentido. Ômegas como eu não chamavam a atenção de alfas como ele. Nós éramos invisíveis por design, criadas para servir sem serem vistas, para existir nas margens da sociedade. E Zahir Moonstone era o alfa dos alfas, o governante supremo de Veilward, um homem cujo rosto estampava capas de revistas e cujo nome era sussurrado com reverência em cada canto do reino. Homens como ele não olhavam para mulheres como eu, exceto que ele tinha olhado. Os aposentos reais ficavam no último andar da torre principal. Eu fui escoltada até lá por uma funcionária sênior que me lançava olhares curiosos a cada poucos passos, claramente tentando entender por que uma faxineira novata estava sendo promovida tão rapidamente. Eu queria poder explicar, mas eu mesma não entendia. O quarto de Zahir era exatamente como eu imaginava, e nada parecido ao mesmo tempo. Amplo, minimalista, com móveis de linhas retas e cores neutras. Uma cama enorme dominava o centro, coberta por lençóis brancos de algodão egípcio. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, os arranha-céus brilhando sob o sol da manhã. E em uma mesa de trabalho no canto, cercado por documentos e telas holográficas, estava ele. Zahir não ergueu os olhos quando entrei. Continuou lendo algo em um tablet, a testa franzida em concentração. Eu aproveitei o momento para estudá-lo sem ser observada. À luz do dia, ele parecia diferente, mais cansado. Havia sombras sob seus olhos que as fotos oficiais não mostravam. Uma tensão nos ombros que sugeria noites mal dormidas. O terno impecável do dia anterior havia sido trocado por uma camisa de linho branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Ele parecia quase humano assim. Quase. Você vai ficar parada aí o dia todo? A voz me sobressaltou. Eu não tinha percebido que ele havia erguido os olhos. Desculpe, majestade, eu estava esperando instruções. Zahir deixou o tablet de lado e se recostou na cadeira, os braços cruzados sobre o peito. Seu olhar percorreu meu corpo de cima a baixo, não de forma lasciva, mas analítica, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Seu trabalho é manter estes aposentos limpos e organizados, ele disse. Você trabalhará enquanto eu trabalho. Não quero ser interrompido por barulhos ou movimentação desnecessária. Entendido? Sim, majestade. Eu peguei os materiais de limpeza que haviam sido deixados para mim e comecei a trabalhar. E ele voltou aos seus documentos. E assim começou nossa dança silenciosa. Os dias se transformaram em semanas. Eu chegava todas as manhãs, limpava os aposentos enquanto Zahir trabalhava e partia todas as noites. Falávamos pouco. Ele dava ordens ocasionais. Eu obedecia sem questionar. Era uma rotina simples, previsível. Exceto que não era, porque eu sentia os olhares dele. Toda vez que eu me curvava para limpar algo, toda vez que eu passava perto demais, eu sentia aqueles olhos castanhos seguindo cada movimento meu. Ele tentava disfarçar, fingindo estar concentrado em seus documentos, mas eu conhecia a sensação de ser observada. E seu cheiro. A cada dia, o cheiro dele parecia mais forte, mais presente. Sândalo e tempestade preenchendo cada canto do quarto, se infiltrando em minhas roupas, em meus cabelos, em meus sonhos. Eu acordava no meu apartamento vazio, ainda sentindo aquele aroma, meu corpo reagindo de formas que me envergonhavam. Era o vínculo. Eu sabia o que estava acontecendo.
mesmo que me recusasse a admitir. Meu lobo reconhecia o lobo dele. Minha ômega chamava o alfa dele com cada respiração, cada batida do coração, cada molécula de feromônio que eu não conseguia controlar. Mas eu não podia ceder. Ele era o rei. Eu era a faxineira. Histórias como a nossa não tinham finais felizes. Foi na 5ª semana que tudo mudou. Eu estava no jardim interno durante minha pausa do almoço, sentada em um banco de pedra escondido entre as roseiras. Era meu lugar secreto, um canto esquecido onde eu podia comer meu sanduíche em paz e fingir por alguns minutos que era uma pessoa normal com uma vida normal. Amir me encontrou lá. Ele era um dos guardas do palácio, um beta gentil de sorriso fácil que havia se tornado meu único amigo naquele lugar. Conversávamos às vezes, sobre coisas pequenas, sobre a vida fora dos muros dourados. Ele me fazia rir, algo que havia se tornado raro. Escondida de novo? Ele perguntou, se sentando ao meu lado. Tentando respirar. Respondi. Aquele quarto me sufoca às vezes. Amir assentiu, compreensivo. Deve ser difícil trabalhar tão perto dele. O peso da presença de um alfa assim. Você nem imagina. Ele disse algo engraçado sobre um dos nobres que tinha tropeçado mais cedo. Eu ri, uma risada genuína que ecoou pelo jardim. E então senti uma onda de energia crua, furiosa, que fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Eu me virei instintivamente, meu corpo reconhecendo a fonte antes que meus olhos confirmassem. Zahir estava na varanda que dava para o jardim. Mesmo à distância, eu podia ver. Seus olhos não eram mais castanhos. Eram ouro puro, brilhando com uma intensidade que me gelou o sangue. Suas mãos agarravam o parapeito de pedra com força suficiente para deixar marcas. E a expressão em seu rosto? Eu nunca tinha visto tanta fúria. Amir se levantou rapidamente, curvando a cabeça em submissão. Majestade, eu não... Saia! A palavra era um rosnado, mal humano. Amir não precisou ouvir 2 vezes. Ele praticamente correu para longe, deixando-me sozinha com o rei e sua raiva inexplicável. Zahir desceu as escadas do terraço em passos largos, cada movimento carregado de uma energia predatória que fazia meu coração disparar. Eu deveria ter me levantado, deveria ter me curvado, me desculpado, feito qualquer coisa que não fosse ficar ali sentada como uma presa hipnotizada. Mas não consegui me mover. Ele parou diante de mim, tão perto que eu podia sentir o calor irradiando de seu corpo, ver o pulso acelerado em seu pescoço, ouvir a respiração pesada que ele lutava para controlar. O que ele é para você? A pergunta saiu entre dentes, cada palavra carregada de uma possessividade que não fazia sentido. Ele não tinha direito de perguntar. Não tinha direito de estar com ciúmes. Eu não era dele, mas meu corpo discordava. Ele é meu amigo, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Nada mais. Amigo. Zahir cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você ri assim com todos os seus amigos? Deixa que eles se sentem tão perto? Que sintam seu cheiro? Meu cheiro? A indignação subiu pela minha garganta. Eu não controlo meu cheiro, majestade. Assim como não controlo com quem eu converso durante minha pausa. Algo perigoso brilhou nos olhos dele. Ele deu mais um passo à frente, me encurralando contra o banco de pedra. Seu corpo era uma parede de músculos e calor. Seu cheiro me envolvendo completamente. Você deveria controlar, ele rosnou. Porque esse seu cheiro está me enlouquecendo há semanas. Eu sinto você em cada canto do meu quarto, em cada lençol que você troca, em cada superfície que você toca. Eu não consigo dormir, não consigo me concentrar, não consigo pensar em nada além de... Ele parou abruptamente, como se tivesse dito mais do que pretendia. Minha respiração era superficial, meu coração martelando tão forte que ele certamente podia ouvir. O racional em mim gritava para recuar, para lembrar quem eu era e quem ele era, para não ceder ao que estava acontecendo entre nós. Mas o instinto era mais forte. Além de que, eu sussurrei. Os olhos dele encontraram os meus. O ouro havia se suavizado, ainda intenso, mas menos furioso. O que eu via agora era algo mais vulnerável, mais honesto. Desejo, confusão, necessidade. Você é minha. As palavras saíram como uma confissão.
um segredo arrancado à força. E antes que eu pudesse reagir, os lábios dele estavam nos meus. O beijo não foi gentil. Foi desesperado, faminto. Anos de solidão derramados em um único momento. Suas mãos seguraram meu rosto como se eu fosse feita de vidro e aço ao mesmo tempo. Meus dedos se agarraram à camisa dele, puxando-o mais perto, incapaz de resistir à gravidade que nos unia. Eu sabia que era errado. Sabia que aquilo só poderia terminar em tragédia. Mas quando ele me beijou, quando seu cheiro me envolveu e seu calor me consumiu, eu não consegui me importar com consequências. Eu era dele. E por aquele momento, ele era meu. Aquela noite mudou tudo. Depois do beijo no jardim, Zahir me levou para seus aposentos. Não com palavras, apenas com olhares e toques que diziam mais do que qualquer discurso poderia expressar. Suas mãos seguravam a minha como se temesse que eu desaparecesse, como se eu fosse um sonho do qual ele não queria acordar. E eu o segui. Segui porque meu corpo não conhecia outro caminho. Segui porque cada célula minha gritava por ele, chamava por ele. Precisava dele de formas que transcendiam a razão. O vínculo entre nós era uma corda invisível. E naquela noite, finalmente paramos de resistir à sua força. Os aposentos estavam banhados pela luz dourada do pôr do sol quando entramos. Zahir fechou a porta atrás de nós e se virou para mim, aqueles olhos de ouro líquido me estudando como se eu fosse a obra de arte mais preciosa do mundo. Se você quiser ir embora, ele disse, a voz rouca de contenção, é agora, porque se você ficar, eu não vou conseguir parar. Eu deveria ter ido. Deveria ter ouvido a voz da razão que sussurrava sobre diferenças de classe, sobre escândalos, sobre todas as formas como aquilo poderia destruir minha vida. Mas quando olhei para ele, quando vi a vulnerabilidade escondida sob a máscara de poder, eu soube que não conseguiria partir. Eu fico. As palavras mal haviam deixado meus lábios quando ele me beijou novamente. O que aconteceu depois foi como mergulhar em um oceano de sensações. Suas mãos me despindo com reverência. Sua boca traçando caminhos de fogo pela minha pele. Seu corpo se moldando ao meu, como se tivéssemos sido criados para encaixar assim. Os lençóis de seda eram nuvens sob minhas costas. E acima de mim, Zahir era tudo. Ele foi gentil onde eu esperava força. Cuidadoso onde eu esperava urgência. Cada toque era uma pergunta. Cada beijo uma promessa. E quando finalmente nos tornamos um, quando senti o vínculo se solidificar entre nós como correntes de ouro, eu chorei. Não de dor, de plenitude. Depois, deitados no emaranhado de lençóis, ele traçava padrões invisíveis em minha pele enquanto eu ouvia seu coração desacelerar. Eu nunca senti nada assim, ele murmurou contra meus cabelos. Nunca soube que era possível sentir tanto. Eu me aconcheguei mais perto, absorvendo seu calor, seu cheiro, a vibração de sua voz em meu ouvido. O que acontece agora? Agora eu cuido de você. Ele beijou minha testa. Como sempre deveria ter sido. Eu acreditei. Deuses me ajudem. Eu acreditei em cada palavra. Adormeci nos braços dele, sentindo-me pela primeira vez na vida completamente segura, completamente amada, completamente em casa. Acordei sozinha. O sol da manhã entrava pelas janelas enormes, pintando o quarto de tons rosados. Eu me espreguicei lentamente, meu corpo deliciosamente dolorido. Um sorriso nos lábios enquanto estendia a mão para o lado onde Zahir deveria estar. Lençóis frios. Ele havia saído. Não era estranho, eu disse a mim mesma. Ele era o rei. Tinha obrigações, reuniões, um reino para governar. Não podia passar a manhã na cama só porque tínhamos... Eu me sentei, puxando o lençol para cobrir meu corpo nu. Foi então que vi um envelope sobre a mesa de cabeceira dele. Grande, elegante, com o selo real em cera dourada. Estava entreaberto, como se alguém tivesse verificado o conteúdo às pressas antes de sair. Eu não deveria ter olhado. Não era da minha conta. O que quer que fosse, não me pertencia. Eu era apenas uma faxineira que havia passado a noite com o rei. Não tinha direito a seus segredos, seus documentos, sua vida real. Mas algo me puxou até aquele envelope. Minhas mãos tremiam quando o peguei. O papel era grosso, caro, do tipo usado para ocasiões importantes. E quando li as palavras impressas em tinta dourada, meu mundo desmoronou.
Convite oficial para a celebração de noivado de Sua Majestade Rei Zahir Moonstone e Lady Elara Vance. A data era de 3 meses atrás. 3 meses antes de eu pisar naquele palácio. 3 meses antes de ele me ver no corredor. 3 meses antes de todos aqueles olhares, aquele beijo no jardim, aquela noite. Ele estava noivo. Desde o início, ele estava noivo. Eu não conseguia respirar. O ar havia se tornado espesso, venenoso, impossível de puxar para os pulmões. Minhas mãos largaram o envelope como se o papel queimasse, e eu recuei até bater na parede. Tudo fazia sentido agora. O segredo, a urgência. O fato de ele nunca ter me apresentado a ninguém, nunca ter falado sobre um futuro juntos, nunca ter prometido nada além de "eu cuido de você". Eu era a amante. O passatempo secreto antes de ele assumir suas responsabilidades reais. E eu tinha sido tola o suficiente para acreditar que era mais. O som do chuveiro chegou até mim. Ele estava no banheiro. Em minutos, sairia e me encontraria ali, e eu teria que olhar nos olhos do homem que havia me usado e fingir que não estava desmoronando por dentro. Não, eu não podia fazer isso. Minhas mãos encontraram minhas roupas espalhadas pelo chão. Vesti-me com movimentos frenéticos, sem me importar se estava amassada, se meu cabelo era um caos, se qualquer um que me visse saberia exatamente de onde eu estava vindo. Eu precisava sair. A porta se fechou atrás de mim segundos antes de eu ouvir o som do chuveiro parando. Corri pelos corredores do palácio sem olhar para trás. Passei por guardas, por funcionários, por rostos que conhecia e rostos que não. Ninguém tentou me parar. Talvez vissem algo em meu rosto que os impedia. Desespero, traição, coração se estilhaçando em 1000 pedaços. Peguei minhas coisas do vestiário em menos de 2 minutos. A bolsa com meus poucos pertences, o dinheiro que havia economizado nas últimas semanas, os documentos que provavam que eu existia. Não era muito, mas era o suficiente para desaparecer. O sol estava alto quando saí pelos portões de serviço. A cidade se estendia diante de mim, labirinto de concreto e vidro. Milhões de pessoas vivendo suas vidas sem saber que a minha havia acabado de ser devastada. Eu não olhei para trás. Se tivesse olhado, talvez tivesse visto a figura na janela mais alta da torre. Talvez tivesse visto Zahir parado ali, enrolado em uma toalha, olhando para o quarto vazio com uma expressão de pânico crescente. Talvez tivesse visto quando ele começou a gritar meu nome. Mas eu não olhei. Eu apenas corri. As semanas seguintes foram um borrão de quartos baratos e empregos temporários. Usei cada centavo que tinha para ir o mais longe possível de Valeward, trocando de cidade 3 vezes até ter certeza de que ninguém poderia me encontrar. E então descobri. Estava no banheiro de uma pensão barata quando o teste confirmou o que meu corpo já sabia. 2 linhas rosa, impossíveis de ignorar, impossíveis de negar. Eu estava grávida. Do rei. Meu primeiro instinto foi pânico. Puro, gelado, paralisante. Como eu criaria uma criança sozinha? Como sobreviveria? O que aconteceria quando o bebê nascesse com olhos dourados e o mundo inteiro soubesse de quem era filho? Mas então senti. Uma mão em meu ventre, ainda plano, e sob meus dedos uma sensação. Não física, não ainda, mas real. Uma presença. Pequena, frágil, completamente dependente de mim. E todo o medo se transformou em determinação. Eu protegeria aquela criança. Não importava o custo. Não importava o sacrifício. Zahir nunca saberia. O mundo nunca saberia. Meu filho cresceria amado, seguro, longe das garras da política e do poder. Era o mínimo que eu podia fazer. Nas semanas seguintes, descobri que não era uma criança. Eram 2. Gêmeos. O médico da clínica gratuita me mostrou a imagem do ultrassom com um sorriso gentil. 2 pontos pulsantes, 2 corações batendo em sincronia. 2 vidas crescendo dentro de mim. Eu chorei. Não de medo. De amor. De uma certeza absoluta de que, por mais difícil que fosse o caminho à frente, eu não estava sozinha. Eu tinha meus filhos. E por eles, eu seria forte. Os meses de gravidez foram os mais difíceis da minha vida. Trabalhei até o último momento possível. Primeiro como faxineira em um hotel barato. Depois como atendente em uma lanchonete de beira de estrada. Economizei cada centavo, preparando-me para um momento em que não poderia mais trabalhar. Ayan nasceu primeiro.
Veio ao mundo gritando, furioso com a indignidade de ser expulso do conforto do útero. Isaac seguiu 2 minutos depois, quieto e observador, olhos abertos desde o primeiro momento. E esses olhos, dourados, idênticos aos do pai. Eu os segurei contra meu peito, chorando de exaustão e alegria, enquanto a enfermeira me olhava com curiosidade. Ela não disse nada. Talvez não soubesse. Talvez não se importasse. Mas eu sabia. Sabia que um dia, aqueles olhos seriam minha sentença, ou minha salvação. Por enquanto, eram apenas meus filhos. E eu os amava mais do que qualquer coisa no mundo. 2 anos e meio se passaram. Eu havia construído uma vida nas margens do reino, em uma cidadezinha costeira esquecida pelos mapas oficiais. Um apartamento pequeno no 3º andar de um prédio sem elevador. 2 empregos. Um de manhã como auxiliar de cozinha em uma padaria, outro à noite como atendente em um mercadinho de bairro. Horas roubadas de sono, músculos que nunca paravam de doer, e 2 meninos que faziam tudo valer a pena. Ian era fogo. Corria pela casa como um pequeno furacão, derrubando coisas, escalando móveis, testando meus limites a cada segundo. Seu sorriso era largo como o horizonte, e sua risada era o som mais bonito que eu já havia ouvido. Isaac era água. Quieto, observador, com olhos que pareciam ver muito mais do que uma criança de 2 anos deveria ver. Ele ficava horas folheando os livros ilustrados que eu comprava em brechós, dedos pequenos traçando as imagens como se pudesse absorver as histórias através da pele. Ambos tinham olhos dourados. Eu os mantinha escondidos o máximo possível. Óculos escuros quando saíamos, bonés puxados sobre as sobrancelhas. As pessoas achavam estranho, mas ninguém fazia perguntas. Naquela cidade de pescadores e aposentados, todos tinham segredos demais para se preocupar com os dos outros. A vida era difícil, mas era nossa. Eu não sabia o que acontecia em Vellward. Evitava notícias sobre a família real como quem evita veneno. Não queria saber sobre o casamento de Zahir, sobre sua esposa perfeita, sobre os herdeiros que certamente viriam. Cada informação seria uma faca girando em feridas que eu tentava desesperadamente cicatrizar. Mas algumas notícias eram impossíveis de evitar. Estava no mercadinho, arrumando prateleiras durante o turno da noite, quando a televisão no canto começou a transmitir uma reportagem de última hora. Atentado contra o rei. Minhas mãos pararam no meio do movimento. Na tela, imagens tremidas mostravam o caos. Uma comitiva real atacada em uma estrada isolada. Veículos em chamas. Corpos no asfalto. E no centro de tudo, sendo carregado em uma maca, o rosto que eu tentava esquecer há mais de 2 anos. Zahir, coberto de sangue. Imóvel. Meu coração parou. Por um instante esqueci tudo. A traição, a fuga, as mentiras. Esqueci que ele havia me usado, que eu era apenas um passatempo antes do casamento real. Tudo o que existia era o terror gelado de vê-lo assim, quebrado, possivelmente morto. Minhas pernas cederam. Eu me apoiei na prateleira mais próxima, respirando em golfadas curtas, tentando não desmaiar enquanto a repórter continuava falando. O rei foi baleado com munição de prata durante o ataque. Ele foi levado às pressas para o Hospital Real, onde permanece em estado crítico. As autoridades ainda não confirmaram se há risco de vida. Prata. O único metal que podia realmente ferir um alfa. As semanas seguintes foram tortura. Eu acompanhava as notícias obsessivamente, escondendo meu interesse de todos, verificando as atualizações a cada hora como um vício que eu não conseguia controlar. Zahir sobreviveu. Mas o preço foi alto. A bala havia atingido seu ombro, milímetros acima do coração. Os médicos conseguiram removê-la, mas a prata já havia se espalhado pelo sistema. E então, veio o anúncio que fez o reino inteiro prender a respiração. O rei Zahir Moonstone era estéril. A linhagem real terminaria com ele. Eu desliguei a televisão e chorei. Chorei por ele. Pelo homem que havia me ferido, mas que ainda ocupava cantos escuros do meu coração. Chorei pela ironia cruel do destino, que o privava de herdeiros enquanto 2 meninos com seus olhos cresciam escondidos do mundo. Chorei por meus filhos, que nunca conheceriam o pai, que nunca saberiam de onde vinham. E chorei por mim, por ter amado alguém que nunca poderia ser meu. Os meses passaram.
Zahir se recuperou fisicamente, mas as imagens que apareciam nos noticiários mostravam um homem diferente, mais magro, mais pálido, com olhos que pareciam ter perdido qualquer brilho. E então veio o anúncio do casamento. Rei Zahir Moonstone se casaria com Lady Elara Vance em uma cerimônia de estado. A união era puramente política, os comentaristas explicavam. Uma forma de garantir alianças, de manter a estabilidade, de dar ao povo a ilusão de continuidade mesmo sem herdeiros. Um casamento sem amor, um rei sem esperança. Eu deveria ter sentido satisfação. Ele havia me traído, me usado, me descartado. Agora estava preso em uma prisão de ouro, condenado a uma vida vazia ao lado de uma mulher que não amava. Mas tudo o que eu sentia era tristeza. Tristeza por nós dois. O convite chegou em uma tarde de terça-feira. Eu estava voltando do trabalho, os pés doendo, a mente já planejando o jantar das crianças, quando vi o envelope na minha caixa de correio. Papel grosso, selo dourado, meu nome escrito em caligrafia elegante. Meu coração parou. Por um momento insano, pensei que ele havia me encontrado, que de alguma forma, depois de todo esse tempo, Zahir havia descoberto onde eu estava e vinha buscar seus filhos. Mas quando abri o envelope, encontrei apenas um convite formal. Uma lista de funcionários antigos do palácio estava sendo convidada para a cerimônia de casamento. Um gesto de gratidão pelos serviços prestados. Meu nome ainda constava nos registros, um erro burocrático que ninguém havia corrigido. Eu deveria ter jogado fora. Deveria ter rasgado aquele papel e esquecido que ele existia. Não havia nenhuma razão para ir, nenhum benefício, apenas dor garantida. Mas olhei para meus filhos brincando na sala. Ayan empilhava blocos enquanto Isaac observava com aqueles olhos dourados tão iguais aos do pai. Eles nunca haviam perguntado sobre o pai. Eram pequenos demais para entender. Mas um dia perguntariam. E o que eu diria? Que seu pai era um rei? Que eu havia fugido antes de dar a ele a chance de conhecê-los? Que eu havia tomado essa decisão por ele, sim, mas também por mim, por medo, por orgulho ferido? Talvez ele merecesse saber. Não por mim, não por nós, mas por eles. A decisão veio devagar, formando-se como gelo em uma janela de inverno. Eu iria ao casamento. Ficaria nas sombras, invisível como sempre fui. Deixaria que Zahir visse os filhos de longe, apenas uma vez, e depois partiria. Ele não precisava saber que eram dele. Ele não precisava saber de nada. Eu só queria encerramento. Uma chance de fechar aquele capítulo de uma vez por todas. Comprei roupas novas para os meninos. Mini ternos idênticos, azul marinho com pequenas gravatas douradas. Ayan reclamou que coçava. Isaac ficou estudando seu reflexo no espelho com curiosidade solene. Eu me olhei no espelho ao lado deles. Cabelos soltos pela primeira vez em anos. Um vestido simples, mas elegante. Os olhos da mulher que me encarava eram diferentes dos da faxineira que havia entrado no palácio 3 anos atrás. Mais duros, mais sábios, mais cansados, mas também mais fortes. Vamos conhecer um lugar especial, eu disse aos meninos. Vocês precisam se comportar muito bem, está bem? Ayan assentiu com entusiasmo. Isaac apenas me olhou com aqueles olhos que viam demais. E partimos para Valewood. Para o casamento do homem que eu ainda amava. Para o destino que eu não podia mais evitar. O palácio de Valewood estava ainda mais impressionante do que eu lembrava. Bandeiras douradas tremulavam em cada torre. Flores brancas decoravam cada arco, cada coluna, cada superfície disponível. A multidão se estendia pelos jardins em ondas de seda e joias. Nobres e diplomatas e celebridades, competindo para ver quem brilhava mais. E no centro de tudo, o grande salão aguardava. Eu segurava as mãos dos meninos com força enquanto nos aproximávamos pelos portões laterais. Funcionários antigos não entravam pela porta principal. Éramos convidados por cortesia, não por importância. Fantasmas do passado permitidos a testemunhar o futuro. Era exatamente o que eu precisava. Invisibilidade. Mamãe, aperta. Ayan reclamou, tentando soltar os dedos. Desculpe, amor. Afrouxei o aperto, mas não soltei. Lembrem-se do que eu disse. Vocês ficam quietinhos, não saem do meu lado. E depois vamos embora, está bem?
Isaac assentiu com aquela seriedade que me fazia esquecer que ele tinha apenas 2 anos. Ayan já estava distraído, olhando para as fontes de chocolate na entrada com olhos arregalados. Entramos. O grande salão era uma catedral de luz e opulência. Candelabros de cristal pendiam do teto abobadado, projetando arco-íris em cada superfície. Centenas de convidados ocupavam fileiras de cadeiras douradas, todos voltados para o altar no fundo, onde um arco de rosas brancas emoldurava o espaço reservado para os noivos. A cerimônia já havia começado. Meu coração disparou quando vi as figuras no altar. Lady Elara estava de costas para mim, um vestido de noiva que parecia feito de luz da lua cascateando atrás dela. Ela era alta, elegante, exatamente o tipo de mulher que pertencia ao lado de um rei. E ao lado dela, de frente para a multidão, Zahir. Minha respiração travou. Ele estava diferente, mais magro do que eu lembrava. Os ombros que antes pareciam carregar o mundo agora curvados, sob um peso invisível. O terno era impecável, mas não conseguia esconder a palidez de sua pele, as sombras sob seus olhos, a rigidez de quem está cumprindo um dever, não celebrando uma alegria. Ele parecia um homem indo para sua própria execução. Eu deveria ter sentido satisfação. Era isso que ele merecia, não era? Uma vida vazia com uma mulher que não amava, um reino sem herdeiros, um futuro sem esperança. Mas tudo que eu sentia era uma tristeza profunda, oceânica. O homem no altar não era o rei arrogante que havia me encurralado no jardim. Não era o amante apaixonado que havia sussurrado promessas em meus ouvidos. Era uma casca. Um fantasma usando a pele de Zahir Moonstone. E uma parte de mim, aquela parte estúpida que se recusava a morrer, queria correr até ele e trazer de volta o homem que eu conhecia. Mamãe, tem muita gente. A voz de Isaac me trouxe de volta. Ele apertava minha mão com mais força, seus olhinhos dourados percorrendo a multidão com desconforto. Eu sei, amor. Vamos ficar aqui no fundo, está bem? Só um pouquinho. Encontrei um canto discreto perto das portas laterais, parcialmente escondido por uma coluna de mármore. Dali, podia ver o altar sem ser vista. Era perfeito, ou deveria ter sido. O sacerdote continuava a cerimônia, palavras antigas sobre união e dever ecoando pelo salão. Eu mal ouvia. Meus olhos estavam fixos em Zahir, estudando cada microexpressão, cada pequeno movimento. Ele não olhava para Elara, não olhava para o sacerdote. Seus olhos percorriam a multidão em um padrão repetitivo, como se procurasse algo, ou alguém. A voz do sacerdote se ergueu. Sua Majestade Rei Zahir Moonstone, aceita Lady Elara Vance como sua esposa e rainha, para governar ao seu lado até que a morte os separe? Silêncio. O salão inteiro prendeu a respiração. 1000 olhos fixos no rei, esperando a palavra que selaria o destino do reino. Zahir abriu a boca, e então seus olhos encontraram os meus. Eu vi o momento exato do reconhecimento, a forma como seu corpo inteiro enrijeceu, como sua respiração parou, como a cor fugiu de seu rosto já pálido. Seus lábios formaram uma palavra silenciosa, meu nome, mas ele não estava olhando apenas para mim, estava olhando para baixo, para as 2 figuras pequenas segurando minhas mãos, para 2 meninos de cabelos escuros e olhos dourados, olhos idênticos aos dele. O mundo parou. Eu podia sentir a aura dos meus filhos, aquela energia alfa pura que eles haviam herdado do pai, irradiando como faróis no escuro. Normalmente era sutil, quase imperceptível, mas agora, na presença do pai biológico, parecia ter se amplificado 1000 vezes. E Zahir sentiu. Vi quando a compreensão o atingiu. Vi quando as peças se encaixaram em sua mente. Quando a impossibilidade do que ele via colidiu com a certeza absoluta do que seu instinto lhe dizia. Os olhos dele mudaram. Castanho para ouro. Morto para vivo. Zahir? A voz de Elara era confusa, irritada. Zahir, o sacerdote está esperando. Ele não respondeu. Ele estava se movendo. Desceu os degraus do altar como um homem em transe. 1 passo. 2. 3. A multidão murmurava, cabeças se virando, câmeras de imprensa clicando freneticamente. Lady Elara chamou seu nome novamente.
Mas ele não parou. Não olhou para trás. Seus olhos estavam fixos em nós. Eu deveria ter corrido. Deveria ter pegado os meninos e fugido antes que ele chegasse até nós. Mas minhas pernas não obedeciam. Eu estava paralisada, presa naquele olhar dourado que se aproximava como uma tempestade inevitável. A multidão se abriu diante dele. Nobres recuando, guardas hesitando, ninguém ousando impedir o rei em sua marcha determinada. Ele parou diante de nós, tão perto que eu podia sentir o calor emanando de seu corpo, tão perto que podia ver as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos dourados, tão perto que podia ouvir sua respiração trêmula, entrecortada. Por um momento ninguém falou, e então Zahir caiu de joelhos. O rei Alfa de Veilward, o homem mais poderoso do reino, caiu de joelhos no chão de mármore diante de 2 meninos de 2 anos. Papai? Ayan perguntou, inclinando a cabeça com curiosidade inocente. Eu não sabia como ele sabia. Instinto, talvez. O vínculo de sangue reconhecendo seu outro lado. Ou talvez apenas a lógica simples de uma criança vendo um homem ajoelhado diante dele. Zahir soluçou. O som era devastador. Um homem que havia esquecido como chorar, reaprendendo naquele instante. Suas mãos tremiam enquanto ele as erguia, hesitando a centímetros do rosto de Ayan, como se temesse que o toque fizesse tudo desaparecer. Posso... A voz dele era um fio. Posso tocá-lo? A pergunta era para mim. Eu assenti, incapaz de falar. Os dedos de Zahir tocaram a bochecha de Ayan. O menino não recuou. Apenas ficou ali, estudando o rosto do pai com aquela intensidade que só crianças pequenas conseguem. Você tem a cara triste, Ayan disse. Mamãe fica triste às vezes também. Um soluço escapou de Zahir. Depois outro. E então ele estava chorando de verdade, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto sua outra mão encontrava Isaac, tocando o cabelo escuro do menino mais quieto. Ele ergueu os olhos para mim, e o que vi ali me despedaçou. Esperança, desespero, terror, alegria, tudo misturado em uma expressão que não tinha nome. Nina, eles são seus. A palavra saiu como um sussurro. Eles sempre foram seus. O silêncio no salão era absoluto. 1000 pessoas assistindo, câmeras transmitindo ao vivo para milhões mais. O escândalo do século se desenrolando diante de seus olhos. A noiva abandonada no altar. O rei ajoelhado diante de uma mulher desconhecida e 2 crianças impossíveis. E Zahir não se importava. Ele se levantou em um movimento fluido, os olhos nunca deixando os meus. E então, diante de todo o reino, diante das câmeras e dos nobres e da mulher que deveria ter sido sua esposa, ele fez algo que ninguém esperava. Ele me beijou. Não foi gentil. Foi desesperado, faminto, anos de solidão derramados em um único momento. Suas mãos seguraram meu rosto como se eu pudesse desaparecer a qualquer instante. Seus lábios se movendo contra os meus com uma urgência que roubou meu fôlego. E então ele se afastou. Virou-se para a multidão em choque. O casamento está cancelado. Sua voz ecoou pelo salão, firme e clara, sem um traço de hesitação. Minha rainha já chegou. O caos que se seguiu foi instantâneo. Gritos, perguntas, flashes de câmeras. Lady Elara descendo do altar com expressão furiosa. Guardas tentando conter a multidão. Repórteres gritando por declarações. Mas Zahir ignorou tudo. Ele se curvou e pegou Ayan nos braços com uma naturalidade que fez meu coração apertar. O menino riu, agarrando o lapela do terno do pai com dedos pequenos. Isaac estendeu os braços para cima, pedindo silenciosamente o mesmo tratamento. Zahir me olhou. Me ajude, ele disse. Eu só tenho 2 braços. E apesar de tudo, apesar da confusão e do medo e dos 1000 olhares sobre nós, eu ri. Peguei Isaac no colo. Ele se aconchegou contra meu pescoço. Um suspiro de contentamento escapando de seus lábios. Zahir estendeu a mão livre para mim. Venha, ele disse. Temos muito o que conversar. E eu não vou fazer isso na frente de câmeras. Eu hesitei. 1000 perguntas borbulhavam em minha mente. 1000 medos, 1000 dúvidas. 1000 razões pelas quais aquilo não podia funcionar. Mas quando olhei para Ayan nos braços do pai, quando vi o sorriso no rosto do meu filho,
Quando senti a mão de Zahir esperando a minha, eu a peguei. E juntos, carregando nossos filhos, atravessamos o salão em direção a um futuro que nenhum de nós ousava imaginar. A sala privada ficava no coração do palácio. Zahir nos guiou pelos corredores como um homem em missão, ignorando os guardas que tentavam falar com ele, os conselheiros que corriam atrás pedindo explicações, o caos que havíamos deixado no grande salão. Ayana ainda estava em seus braços, brincando com os botões do terno do pai. Isaac dormia contra meu ombro, exausto pela confusão. Quando a porta se fechou atrás de nós, o silêncio foi quase ensurdecedor. Zahir colocou Ayana no chão com cuidado. O menino imediatamente correu para explorar o escritório, tocando nas estantes de livros, nos globos antigos, em tudo que brilhava. Eu deitei a Isaac em um sofá de veludo, cobrindo-o com meu casaco. E então ficamos sozinhos, frente a frente. 3 anos de silêncio entre nós. Como? A palavra saiu estrangulada da garganta de Zahir. Os médicos disseram, depois do atentado, eles disseram que era impossível, que a prata tinha destruído qualquer chance de... Eles foram concebidos antes. Minha voz era mais firme do que eu esperava. Antes do atentado. Antes de tudo. Compreensão atravessou o rosto dele. Depois horror. Você estava grávida quando fugiu? Eu não respondi. Não precisava. Zahir cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Suas mãos seguraram a borda da mesa atrás dele, os nós dos dedos brancos de tensão. Por quê? A voz era um sussurro quebrado. Por que você não me contou? Por que fugiu? Eu teria feito qualquer coisa. Dado tudo. Você não precisava? Eu vi o convite de noivado. Silêncio. Na sua mesa, na manhã seguinte, com data de 3 meses antes. As palavras saíam agora, todas as dores que eu havia guardado finalmente encontrando voz. Você estava noivo quando me seduziu, Zahir. Eu era apenas a amante secreta antes do casamento real. Não. Ele cruzou a distância entre nós em 2 passos. Não, Nina. Você nunca foi... O noivado era um arranjo dos conselheiros. Eu nunca quis Elara. Nunca quis ninguém além de você. Então por que não me contou? Porque eu ia cancelar. A frustração explodiu em sua voz. Naquela manhã, quando saí do banho, eu ia te contar tudo. Ia dizer que você era minha companheira verdadeira, que o noivado seria desfeito, que nada mais importava além de nós. Mas você tinha desaparecido. Minhas pernas fraquejaram. Eu me apoiei na poltrona mais próxima. Eu te procurei por meses. Zahir continuou se aproximando devagar. Mandei cada rastreador que tinha. Revirei cada cidade, cada aldeia. Ninguém te encontrou. Era como se você tivesse evaporado. Eu tinha me escondido bem. Mudanças de cidade, nomes falsos, empregos em lugares que ninguém procuraria. E então veio o atentado. A voz dele ficou mais baixa. A bala, a prata, o diagnóstico. Ele riu, um som amargo e oco. Quando os médicos disseram que eu era estéril, que a linhagem Moonstone morreria comigo, a única coisa em que consegui pensar foi você, que eu tinha perdido a única mulher que amei e qualquer chance de ter uma família com ela. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não tinha percebido que estava chorando. Eu aceitei o casamento com Elara porque não me importava mais. Zahir parou diante de mim, tão perto que eu podia ver cada detalhe de seu rosto. Sem você, sem a possibilidade de filhos, nada fazia sentido. Eu estava apenas existindo, esperando que acabasse. Zahir, e então você entrou naquele salão. Ele se ajoelhou diante de mim, pegando minhas mãos, com 2 milagres segurando suas mãos. 2 filhos que não deveriam existir. 2 meninos com meus olhos, minha aura, meu sangue. Ele pressionou meus dedos contra seus lábios. Eles são impossíveis, Nina. A ciência diz que não deveriam existir, mas estão ali. Ele olhou para Ayan, que tinha encontrado um globo terrestre e o girava fascinado. Vivos, reais, meus, nossos, eu corrigi suavemente. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que eu via nele desde aquela noite há 3 anos. Nossos. Ele apertou minhas mãos. Me perdoe, Nina, por não ter sido claro, por ter deixado você acreditar que era menos do que era, por cada dia que você passou sozinha, criando nossos filhos, trabalhando até a exaustão.
sem ninguém para ajudar. Foram 2 anos e meio muito difíceis, admiti. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida compensando. Ele levou minhas mãos ao seu coração. Se você me deixar, se você me der uma segunda chance de ser o homem que você merece. Eu olhei para ele, para o rei ajoelhado aos meus pés como um suplicante, para o pai que havia reconhecido seus filhos à primeira vista, para o homem que havia cancelado um casamento real diante de milhões de testemunhas por mim. Vai levar tempo, eu disse. Confiança não se reconstrói em um dia. Eu tenho tempo. Ele pressionou um beijo em meus nós dos dedos. Tenho o resto da nossa vida. 6 meses depois, eu estava no jardim do palácio. O mesmo jardim onde ele havia me beijado pela primeira vez. O mesmo banco de pedra onde nossa história tinha começado de verdade. Mas agora, tudo era diferente. Ayan corria entre as roseiras, perseguido por 2 guardas que pareciam mais exaustos que ele. Isaac estava sentado ao meu lado, folheando um livro ilustrado sobre estrelas. E Zahir estava ajoelhado diante de mim, de novo. Mas desta vez não era para pedir perdão. Suas mãos estavam em minha barriga, arredondada, crescendo. Impossível. Os médicos ainda não acreditam. Ele murmurou contra minha pele. Dizem que é um milagre, que a prata deveria ter tornado isso impossível para sempre. Eu passei os dedos pelos cabelos dele. O vínculo é mais forte que prata, eu disse. Mais forte que ciência. Mais forte que qualquer coisa que tentou nos separar. Ele ergueu os olhos para mim, dourados, vivos, cheios de uma alegria que eu nunca pensei ver. 3 filhos, ele disse. 3 razões para viver para sempre. Eu sorri. 4, na verdade. São gêmeas. O choque no rosto dele foi impagável. Depois veio a risada, alta e genuína, ecoando pelo jardim. Ayan correu até nós, querendo saber o que era tão engraçado. Isaac ergueu os olhos do livro com curiosidade serena. E eu fiquei ali, cercada pela família que nunca pensei ter, pelo amor que quase deixei escapar. Eu fugi para proteger meu coração, mas acabei protegendo o futuro do reino. O rei Alfa achou que seu legado tinha acabado, mas eu lhe dei 4 razões para viver para sempre. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.